Supremacista da clã, curto passeio na democracia racial que mata por ano 40 mil negros. Conheço 50 tons do colorismo. Quanto mais pigmento, mais cada vez reconhecido. Vou fazer uma outra provocação para vocês dois, meninos empoderados, engajados. No dia 22/11, o Camp Centro vai receber o selo de igualdade racial. E aí, pensando neste selo, e pensando que nós temos aqui 24% de pessoas pretas, negras, né, com diferentes características estéticas, e dentro desse universo, como é que vocês conseguem ajudar os nossos adolescentes beneficiários a se reconhecer nesse processo? Porque a gente iniciou pelo lugar de fala, né? A gente passou pelas cotas, e essas ações afirmativas elas só acontecem quando eu me reconheço um homem negro ou uma mulher negra. Só que aí, olhando para vocês, nós temos aí dois tons de pele super diferentes. Mas nós consideramos, e vocês se reconhecem como homens pretos. Como é que a gente pode falar do colorismo dentro desse universo? E o que é o colorismo também? Então, o colorismo é isso, é a nossa miscigenação. Isso é um palavrão. Palavrão. Miscigenação. Então, é isso, é essa mistura de cores. A minha família, se a gente for olhar para trás, meus pais são negros, eu tenho 3 avós negros e uma avó branca. Eu não consigo chegar mais longe do que isso, não tenho não tive notícias sobre os meus bisavós, né? Então, mas é isso, eu me sinto como um homem negro, é isso que importa, sabe? Se você olhar para mim, apesar da minha cor da pele ser um pouco mais clara, minhas características são de um homem negro, né? E aí eu vou até citar para vocês um constrangimento que eu passei. Isso aconteceu ano passado, no meio do ano passado, em 2020. Eu fiz um concurso, estudei, passei bem na prova. Eu me cadastrei em cotas. Eu sinto que eu precisava, não no sentido de competição, mas se eu tenho isso ao meu dispor, por que eu não vou usar? Né? Então, fiz concurso, passei e tudo mais, e como eu me cadastrei como um homem negro, chegou o momento da aferição. O momento da aferição é aquele momento que eles vão ver se você realmente é ou não é. E como é que você classifica uma pessoa como negra ou não? Você tem lá uma régua, uma paleta de cor? Sinceramente eu não sei. Eu só sei o que aconteceu comigo. Eu entrei dentro de uma sala totalmente espelhada, eles me viam, eu não conseguia ver eles, né, mas eu ouvia as vozes, eram bastante pessoas ali do outro lado. E beleza, terminou o processo, saí, estou lá no ônibus, aí recebo um e-mail falando que eu não passei na aferição e que eu tinha sido excluído do processo, porque eles me consideraram como um não negro. Aquilo me, assim, arrebentou comigo, sabe? Eu fiquei extremamente... eu não sei, gente. Eu sei que foi assim, um dia, uma semana assim, muito difícil. E me feriu bastante, sabe? Então, quando a gente fala de colorismo, a gente precisa entender que existe sim uma paleta de cores, porém também existe aqueles que sentem, existem as características. Então, se você pega as palhetas, se você pega as características, você não é ninguém para falar o que a pessoa é ou o que a pessoa não é, entendeu? Não sei se você quer complementar minha fala, Diego. E ainda mais num país miscigenado. Total, né? Então, a gente tem uma população que, no DNA, e aí quando eu falo DNA, eu falo na genética de todos nós temos sim uma herança afro, uma herança de pessoas negras, e aí, claro, com um tom de pele mais claro ou com um tom de pele mais escuro, como olhar para uma pessoa e dizer que ela não é uma pessoa negra? Qual critério nisso? E aí você não procurou nenhuma outra instância? Sim, eu fui atrás, eu entrei em contato com a instituição, só que em concurso, vocês devem saber, não sei se vocês já
viram, tem edital, tem aquele momento aconteceu ali, você pode recorrer, mas por mais que você recorra, aquela decisão primária é a decisão que fica. E aí eu, em toda aquela minha chateação, eu pensei comigo mesmo, cara, eu não quero passar por isso, eu não quero ficar não quero ter que provar pra ninguém algo que eu sei que eu sou. Eu não preciso disso. Então, permaneci onde eu já estava. E logo em seguida surgiu a chance do processo seletivo aqui no campo. Cá estou. E aqui, a gente estava até conversando em off, né? Que quando eu entrei aqui eu me senti extremamente representado. A gente teve uma mudança aqui no educacional, né? O Fortunato veio para a equipe, a Mafê foi para outra área. E quando eu te vi, Fortunato, sentando na cadeira junto com ela e ela apresentando, esse é o novo supervisor educacional, eu falo que meu coração explodiu de alegria naquele momento. Eu falei isso em off para vocês, né? Mas quando eu vejo um homem negro, empoderado, um cara que sabe do que fala, um cara que sabe do que quer, eu me sinto representado. Então naquele momento eu me senti muito representado. Então agradeço, aproveito aqui, né, para agradecer a sua presença aqui na nossa equipe. E para mim é assim, extremamente prazeroso trabalhar com você, enquanto você a nossa relação de educador e supervisor, de meio que chefe. Não sei o que não corta. Eu precisava falar isso. É uma coisa assim que a gente precisa falar. É uma coisa que a gente precisa sempre afirmar, sabe? Quando a gente chega, quando a gente alcança, precisa ser comemorado. E pegando a tua palavra, quando eu encontrei a Freira, eu descobri que ela seria minha gerente. E aí aquela mulher lindona, aquele black, completamente distante do que a gente está acostumado, eu me senti mais representado ainda. Me senti super acolhido por ela, inclusive, né? Porque eu conheci ela de uma forma super inesperada. Mas as suas palavras eu faço a minha também, porque eu olho nela a possibilidade de que é possível. Eu, vocês, a Freitas e todos os nossos adolescentes que irão ver esse vídeo e que isso precisa entrar na cabeça de cada um e de cada uma e florescer para que eles ocupem o lugar do Fortunato, do José, do Jefferson, de Amanda e de todos os outros lugares. Sabe que eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que o Jeff falou, da questão da disseminação, né, das ações e da questão do coletivo. Porque você falou que ver o Fortunato te fortalece, né, te representa, te acolhe. Você fala da Freitas, então a gente está falando de um grupo que se fortalece entre si. E aí quando a gente fala num lugar que a gente está sendo aqui visto, né, por jovens que também podem se sentir inspirados e representados por vocês, é mais um grupo nascendo ali, sabe? Eu acho que essa coisa do coletivo faz muito sentido. Que até eu estava falando aqui também para vocês em off dessa coisa que aconteceu, né, na minha faculdade e tal, que me impactou muito. Porque eu percebi o quanto eu era racista e falei, cara, isso machuca muito as pessoas. Eu sofri por semanas pensando, meu Deus, eu não acredito que um dia eu falei isso. Tive a oportunidade de pedir desculpas para algumas pessoas, de falar, olha, agora eu entendi, me perdoa, eu não imaginava o quanto isso podia te ferir e tal. E uma coisa que me chocou muito nesse processo que aconteceu desse evento, e aí eu queria perguntar isso para vocês três, inclusive, que foi um grupo, né, que eles contaram, assim, em que momento, era um grupo só de pessoas pretas, né, porque todo mundo fez a atividade lá da faculdade, mas esse grupo foi muito legal, assim, e eles contaram quando, né, em que momento da vida deles eles entenderam que eles eram pessoas pretas e o que isso representava, o que isso afetava na vida deles, né, então, por exemplo, né, um deles falou assim, eu fui entender que isso fazia alguma diferença na minha vida. E ele já era adolescente e tal, que ele fez participou de um processo lá, um projeto e tal, e ganhou uma bolsa, né, pra estudar fora e tal. E aí ele falou assim que, ele estudou, passou, tal, pra ele, tudo bem. E aí chegou uma pessoa, né, desse instituto e falou pra ele assim, nossa, que legal que você passou, que bom que foi você que passou. E ele não entendeu aquele entusiasmo todo, e era uma mulher branca e tal. E aí ele, obrigada, né, tal. E ela, porque alguém como você, a gente sabe que não é fácil, né? Ele falou, como assim alguém como eu? Aí ele bugou, assim, aí ele ficou com aquilo na cabeça, como assim alguém como eu? O que ela quis dizer com isso e tal?
E aí, conversando com algumas outras pessoas, aí foi quando a ficha dele caiu, né? Que ele falou, pô, agora eu entendi. Realmente, uma pessoa como eu, pra chegar nisso, é um caminho que não é pra qualquer um como eu. É isso que ela quis dizer. Então, tipo, qualquer pessoa branca ia ser tudo bem, mas você, nossa, e aquilo, eu fiquei assim, chocada com aquilo, porque eu jamais imaginei que existe um momento da vida de uma pessoa preta que ela se percebe. Sim. E o quanto isso impacta na vida dela, na história dela toda. Nós, né? negros, nós temos 2 datas de nascimento. E aí é exatamente Sim, isso que você eles está falavam falando. isso, né? Nós temos a data de nascimento da nossa mãe, quando a nossa mãe nos gera, e quando a gente descobre que a gente é negro, né? Eu descobri que eu era negro quando eu ia pra escola, lá na 5ª, 6ª série, e naquela época que era frio, todo mundo ia lá, blusa, todo mundo encapuzado, gorrinho na cabeça. Eu não queria usar gorrinho, porque as pessoas falavam que eu parecia bandido. E aí virou a chave na minha cabeça, e eu comecei a entender. Até mais recentemente, né, eu saio de casa, eu entro numa rua que tem uma horta lá, e do outro lado é casa, então é uma rua mais parada. Pode fazer frio, pode estar chovendo, eu nunca tô de gorro na cabeça, porque eu não sei o que pode acontecer, sabe? As pessoas, às vezes a gente vai olhando, porque o ponto de ônibus é bem na esquina, né? Às vezes eu tô olhando, andando, a pessoa olha pra trás, e às vezes a pessoa começa a andar mais rápido. Então assim, eu me sinto extremamente constrangido, sabe? Sim, claro. Então, eu não sei quando foi pra vocês esse momento, mas pra mim... Se vocês quiserem falar sobre isso também, gente, porque realmente foi uma coisa que pra mim, que não entendia isso, que pra mim era totalmente assim... Né? Fazia o menor sentido, nunca imaginei uma coisa como essa. E aí eles falam muito isso, assim, a gente tem 2 datas de nascimento, porque até ali você é uma pessoa. A partir daquele momento, aquilo é uma transformação, é uma chavinha, né? Sim. E aí é uma coisa que eu acho que é pesado, sabe? Eu acho que para uma sociedade como a nossa, a pessoa ter esse momento é uma coisa muito, sabe? Enfim, aí, é isso, gente, eu joguei aqui, mas, né, não sei se... Quero ouvir você. É algo que mexe, inclusive, com o nosso emocional. Sim, quando você sim. trouxe essa pergunta, essa questão, a gente acaba remetendo à época e, de certa forma, isso mexe um pouquinho. Inclusive, ajudou eu a direcionar a minha caminhada profissional. Infelizmente, uma das primeiras educadoras, professoras que eu tive, infelizmente, ela era racista. E logo a gente já tinha uma relação de hierarquia. Minha educadora, minha mestra, que está me orientando, que deveria me ensinar, me orientar e me tratar, embora eu fosse focado no meu processo de formação, mesmo muito jovem, mas o meu comportamento em sala, até pela questão de ser criado por avô, de responder muito bem aos mais velhos e seguir os comandos e orientações dos mais velhos, pela criação com meu avô, enfim, por ter tido uma professora racista e durante um ano ter tido essa perseguição, foi algo que me acompanhou muito. E dentro desse processo, por coincidência, a filha dela ia muito à escola também. E gostava de brincar, de trocar ideia e conversar comigo. Entretanto, ela sempre dava um jeito de... É irônico isso, né, da filha dela não conviver comigo, mas é algo que me marcou muito. A primeira vez que eu identifiquei foi através de uma das minhas primeiras professoras, assim, onde ela tinha o papel de me educar, de me orientar, de incluir, me incluir, né? me apresentar ao mundo. Literalmente você sai de casa, vai para a escola, é o seu mundo ampliando, né? Sim. Um dos meus primeiros encontros, que deveria ser minha referência, minha professora, aí teve essa questão, assim, algo Te que trouxe mexeu. essa outra Isso, data aí, né? Isso, minha segunda data, exatamente. A minha segunda data, ela veio de um movimento onde eu era o segundo negro da escola, o segundo negro de uma turma, onde a gente sofria bullying, eu sofria muito e o outro colega muito bullying. E aí, conversando com a tia que vinha de um movimento negro, ela disse: você não é moreno, você é negro. Se alguém disser isso pra você, você não aceita, você é negro. E com o tempo a gente vai amadurecendo, vai sim aceitando, e é um movimento muito legal, porque você escolhe 2 caminhos. Quando você está dentro do shopping, que você está sendo seguido pelo segurança, ou você vai encontrar ele e vai tentar debater com ele, ou você entrega ele para o universo e entende que aquilo é o trabalho dele e faz ele andar. E aí eu optei
por essa segunda alternativa. Deixa andar. Então eu entrava, às vezes eu não ia comprar, às vezes eu ia comprar e ele ficava andando e eu fazia ele andar. E aí ele pegava uma peça e perguntava a ele se aquela peça só era amostra única ou eu queria um tamanho que não era o meu para fazer ele procurar alguém. E dessa forma eu, nessa segunda, a partir do momento que eu me aceitei como negro, eu comecei a ver racismo, mas eu comecei a entender que aquilo era um problema que era meu e não era. Então, cada vez que eu fosse esbarrar nas pessoas, nas situações, eu iria gastar mais energia. O ano passado, com o movimento Vida Negras Importa, eu comecei a deixar o cabelo crescer e eu era careca. Eu não deixava meu cabelo, cortava meu cabelo a cada 15 dias. E aí veio a pandemia, eu comecei a ficar em casa, não saía nem para cortar o cabelo. E o cabelo foi crescendo e eu disse, vou fazer uma trança. E é muito engraçado como a sociedade, ela influencia muito isso. Porque eu pensava no que a minha mãe ia falar, no que o meu pai ia falar, no que a minha coordenadora, que é uma mulher preta, iria falar. E aí eu virei a chave e disse, quer saber, eu vou fazer. E desde esse momento que eu fiz, eu comecei eu já me aceitava e agora eu me acho. Então, é muito legal. Porque aí as pessoas olham diferente, não estou muito incomodado, né? Dependendo do meu dia, eu até dou um sorriso, dependendo do meu dia eu só ignoro. Mas o processo de aceitação é um processo doloroso, porque eu acredito que todos nós já passamos por essa situação. De ter medo da polícia, sendo filho de um policial, de ter problema com a polícia na porta da minha casa, de não confiar na polícia. Você teria coragem? Eu não sei se acontece com vocês também. Eu não tenho coragem de sair de casa sem documento. Não, eu não saio. Desde pequeno. Eu não saio, meu avô era treinado pra isso. Isso. Eu não saio. Você não pode sair sem Desde documento. Meu avô, ele era da pior polícia que existia lá em Recife, que é a Rádio Patrulha, que vale aqui em São Paulo, a Rota. Sim. E os almoços de domingo, me lembro muito bem que a gente sentava na sala e ele contava as histórias. E naquele momento a gente era pequeno, a gente achava muito engraçado, que ele falava que cada pessoa que ele e a equipe dele encontrava na rua sem documento, porque era uma coisa muito comum, e ele falava desse tema, ele dava tapa na cara. E aí eu fui crescendo com isso. Meu pai policial também, para fazer menino, não saia de casa sem documento. E eu era muito relaxado, né? Eu saía, pegava uma bermuda, ia na padaria sem documento. Até um dia que eu vi o meu primo sendo abordado pela polícia, e ele ia na frente, eu ia atrás, e eu atravessei a rua. Fiquei tão desesperado que eu atravessei a rua. E aí, meu primo não estava com o documento, eu fiquei do outro lado assistindo. Sim, fui covarde, porque eu não teria estrutura de tentar dialogar com a polícia. O policial, e eu fiquei do outro lado da rua assistindo aquilo, e o policial reclamou com ele. Foi humano, a gente não pode generalizar, mas o policial foi muito humano com ele. E aí, desde aquele dia, eu comecei a somar o que meu avô falava na minha infância, nos almoços de domingo. O que meu pai religiosamente todo dia falava, menino, não anda sem documento. E aquela situação. Então, eu não saio sem documento. Daqui para a esquina, eu ando com um documento. E isso é muito ruim, porque a pessoa que não é preta, ela não tem essa preocupação. Sim, muito bem colocado. Ela isso. não tem, ela anda Muito no bem shopping, colocado. ela não está preocupada se tem alguém olhando para ela. É muito complexo isso, Sim. na fala do Fortunato, como a gente vai criando processos e mecanismos de se adaptar ou interagir com essa realidade, com esse status estabelecido, esse status quo. É muito desgastante mentalmente, emocionalmente. O momento que você vai exercer sua cidadania de circular na sociedade, estar com a sua família, ir numa loja, ir num restaurante, ir numa loja de roupa, como você mencionou, de repente você tem que construir um processo pedagógico com aquela pessoa que abordou. Aí entra a sua fala como ser antirracista, né? Essas situações que acontecem, elas sempre acontecem sendo o racismo um processo, um mecanismo muito bem estabelecido. Ela sempre acontece muitas vezes na surdina, mas sempre tem velado. Isso, sempre velado, mas sempre tem, porventura, uma testemunha. E uma testemunha branca, por exemplo, uma testemunha não preta. Qual que é o papel
Qual que é o papel como cidadão, como ser humano dessa pessoa de ver essa situação e se colocar à frente também? Peraí, exatamente, é papel de todos. O combater o racismo é papel do branco, é papel do preto, é papel de todos, assim. Se realmente nós queremos uma sociedade mais saudável, mais humana, mais igualitária, né? Passa por isso. O papel do branco também nessa construção de ver e intervir junto da vítima, porque essa pessoa é vítima, é vítima, não é coitada, é vítima. É um crime. Racismo é um crime. Deixa eu perguntar, a beleza é definida como alguém com nariz fino? Não. Lábios finos? Não. Pele branca? Não mesmo. Não mesmo. Porque vocês não vão aceitar isso. Os nossos lábios são grossos. O nosso nariz é largo. O nosso cabelo é crespo. Nós somos negros e nós somos lindos.